Olá, amados, graça e paz. Nos últimos encontros de oração, aqui da quinta-feira, nós temos proposto um tema que é a reflexão de que nós podemos contar com o Senhor em qualquer circunstância. E na semana passada nós falamos que nós podemos contar com aquele que diz ao vento: aquieta-te, com aquele que pode transformar a aflição em grande bonança, a tempestade em calmaria. E eu quero ler hoje no texto de Marcos, capítulo 4, verso 37 a 38, onde os discípulos passaram por uma situação. Diz aqui: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Então, Marcos está dizendo que Jesus estava dormindo. Primeira coisa é que Marcos está dizendo para nós que Jesus assumiu a nossa humanidade ao ponto de sentir cansaço. E ele estava dormindo. E isso me faz pensar que, como seres humanos, nós precisamos... muitas vezes somos provocados, no bom sentido, para pensar sobre quantas horas de sono são necessárias para o nosso bem-estar emocional. Lembro-me que há um tempo atrás, uma propaganda de um dos colchões bem conhecidos dizia que nós passamos 1/3 das 24 horas do dia deitados, ou seja, não apenas é uma questão de horas dormindo, mas é uma questão de qualidade no sono. E eu achava engraçado ouvir que algumas pessoas diziam assim que quando vai dormir, tem dificuldade para dormir, precisa ficar contando carneirinhos, né? E os carneirinhos, aqui é uma forma simbólica para dizer que muitas vezes nós vamos para a cama e ficamos pensando nos problemas que precisam ser resolvidos, que precisam de solução. E as pesquisas apontam para nós que a falta de um sono reparador, ele afeta o humor, afeta a saúde, afeta o rendimento no trabalho, afeta os relacionamentos e ainda traz outros males também à saúde. E a questão aqui é: será que Deus importa com o nosso sono? Será que Deus importa com o sono da criança? Será que Deus se importa com o sono do jovem, do idoso? Como é que a Bíblia trata esse assunto? É o que eu quero refletir brevemente aqui. E aí eu trago à lembrança o Salmo 3, onde o salmista diz assim: deito-me e logo pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. E o que esse versículo quer dizer para nós? Esse versículo quer dizer para nós que o Senhor nos sustenta a tal ponto para permitir que a gente possa ter uma noite de sono reparador. E o Salmo 3, os versos 4 até a primeira parte do 6, o salmista diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, a Ele, e Ele do seu santo trono responde-me. Deito-me em paz e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não terei medo. O que eu estou dizendo é que se nós aprofundarmos em nós a fé de que o Senhor nos sustenta, isso irá nos tirar qualquer tipo de medo quando nós vamos dormir. Não teremos medo do ladrão, medo de incêndio, medo de temporal, medo da própria morte. Nós deitamos seguros, sem medo no coração. Como o salmista também vai dizer no Salmo 4, verso 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Eu sou casado há 38 anos e eu aprendi algo especial, de que para ter uma boa noite de sono, eu preciso estar bem com Deus, estar bem com a minha esposa, estar bem com o próximo.
E preciso ter a consciência de que a melhor coisa que eu posso fazer quando eu vou dormir é dormir. Por quê? Porque muitas vezes nós inquietamos com muitas coisas e aquele momento não dá para resolver as coisas. Nós precisamos descansar. E a gente precisa, como que, dar uma ordem para você mesmo, para a sua mente, para o seu cérebro, dizendo: João, você agora está na cama para dormir. A melhor coisa que você tem para fazer é dormir. Então, em tempos de lutas, nós precisamos ter essa consciência. Em tempos de luta, nós precisamos ter em mente aquilo que disse o profeta Jeremias: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. A minha alma sabe disto. Portanto, nele esperarei. Lamentações 3, 23 e 24. Quer ter uma boa noite de sono? Ok. Coloque-se diante de Deus. Confie que Ele está no controle. Ah, mas se o problema não for espiritual, não for emocional, nada, mas se o problema for o colchão, bom, aí está mais fácil. Fala com a Anice que ela vai ter uma solução bem confortável para você. Brincadeira. Merchandises à parte, eu quero dizer que a minha oração para você é que você tenha um sono suave. E para ter um sono suave, não importando o colchão, é importante que você entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele e o mais Ele fará. É importante que você entregue o seu coração ao Senhor. Ah, e tem mais uma coisa. É bom dormir e não ter medo, mas também não guardar rancor, ódio e deitar em paz, porque isto é um dos segredos para se ter uma boa noite de sono. Uma pessoa experimentou isso, citado na Bíblia, no Antigo Testamento, foi Jacó. Diz que certa feita ele deitou ao relento, já havia proposto no seu coração pedir perdão, acertar o seu relacionamento com o seu irmão, e ele toma como travesseiro uma pedra, mas ali foi um lugar aprazível, porque foi ali que ele sonhou e viu os anjos subindo e descendo, e ele viu a glória de Deus. Gênesis 28, 10 a 17 diz isso aí. Quer ter uma noite boa, agradável, reparadora? Sonhar com os anjos, ok? Então, eu digo a você, que bom é nós podermos saber no nosso coração de que podemos contar com o Senhor para dormir bem, para descansar dos fardos e da sobrecarga do dia a dia. Por isso, minha oração é que o Espírito de Deus nos leve a aprender a entregar as nossas preocupações diante dele, para que ele possa nos dar, ou para que tenhamos uma noite de paz e acordar no dia seguinte com o vigor, regozijando-se com os grandes feitos que Deus tem para nos ofertar ainda na nossa vida. Amém? Que você tenha uma noite de reparadora, de descanso com a sua família, uma noite de paz, e que o Senhor guarde você nesse sono, você e sua família. Fica na paz do Senhor Jesus. Grande abraço!